A paz do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. João capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que palavra maravilhosa! Porque eu quero trazer aqui uma reflexão sobre a transição da morte para a vida. E pouco falarei sobre a morte física. Na verdade, eu quero frisar mais aqui a morte espiritual. Porque a Bíblia fala em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não há exceção aqui, todos são pecadores e precisam sair dessa situação. Precisam de uma redenção. E só há um que pode nos tirar dessa situação. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Só há um Salvador, só há um mediador entre Deus e o homem. E o Senhor Jesus, ele veio para nos tirar da morte para a vida. Ele veio nos chamar. Ele disse aqui, nós lemos aqui, que vai chegar uma hora em que as pessoas irão ouvir, os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Que palavra poderosa! Porque eu não estou falando da morte física, porque quem está morto não está ouvindo ao Senhor. Quem está morto fisicamente. Mas existe uma outra morte que ela é ainda pior do que a morte física. Porque a morte física é uma outra transição, mas existe a morte espiritual. O que causa a morte espiritual? O pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero ler aqui novamente um versículo que eu já falei, porque mostra mais uma vez essa transição da morte para a vida. É Romanos capítulo 3 que eu li, versículo 23, porque todos os pecados estão privados da glória de Deus. Preste atenção no versículo posterior. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Veja que no mesmo lugar onde ele dá aquela sentença, que todos estão encerrados debaixo do pecado, ele já mostra uma esperança ali no versículo posterior, que é essa esperança que há em Jesus. Ah, irmão Glauber, mas eu estou vivo espiritual, eu sou uma bênção de Deus, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. É mesmo? Nós temos que ter cuidado e nós não podemos viver de aparência, nem tampouco de... como que eu posso dizer? Nós não podemos basear a nossa vida, essa vida espiritual, naquilo que nós sentimos, nem tampouco na aparência ou naquilo que nós acreditamos ser o certo. Não. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que acreditar na palavra. A nossa vida tem que ser fundamentada na palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitas pessoas serão surpreendidas naquele grande dia do Senhor. Porque Jeremias, ele escrevendo no capítulo 17, no versículo 9, ele diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então existem muitas pessoas que acham que estão vivas, mas na verdade não estão. Quando Jesus está chamando os seus discípulos,
ele passa em um determinado lugar e ele chama um discípulo ali, e o discípulo diz assim, você vai encontrar essa passagem em Mateus 8 e 22. Ele diz assim, vem, Jesus disse para aquele discípulo, vem e segue-me. E ele diz, Senhor, permita-me enterrar o meu pai, sepultar o meu pai. Jesus dá uma palavra dura para ele e diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E tu vem e segue-me. Veja que coisa interessante. Como não é a morte física que ele está falando ali. Porque como é que uma pessoa morta fisicamente vai sepultar outra pessoa morta? Não tem condições. Não tem como. E ele estava falando ali da morte espiritual. Ele estava considerando aquelas pessoas que estavam vivas como se estivessem mortas naquele velório. Porque o homem sem Deus, ele está morto. Se o homem não tiver Jesus, ele está morto. Jesus veio para trazer vida. Jesus é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 37, que Deus mostrou uma visão para o profeta, um vale de ossos secos. E o Senhor fala com o profeta e diz, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. E ele diz, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que o profeta começou a profetizar, os ossos, houve um ruído, os ossos começaram a se ajuntar, a criar nervos, e começou a ser formado aqueles corpos, e eram muitíssimos. E o Senhor disse, profetiza o espírito de vida, e o profeta profetizou, e o espírito de vida veio naquela multidão de corpos que havia ali, e deu vida, e a Bíblia diz que se tornou um grande exército. E quando chega ao final daquela visão, o Senhor fala que aquela visão era uma comparação com a nação de Israel. Porque muitos estavam numa situação de morte espiritual, mas o Senhor é o Deus de vida, e o Senhor ia trazer vida para aquela nação. Louvado seja Deus. Não importa como esteja a sua vida, não importa qual é a sua situação, você pode se achar que está morto espiritualmente, mas o Senhor Jesus, neste momento, Ele pode te ressuscitar. Louvado seja Deus. É interessante em João capítulo 11, quando o Senhor ele vai ali ressuscitar Lázaro, ele chega lá na cidade. Interessante, antes dele ir para Betânia, para a cidade onde Lázaro morava, diz a Bíblia que veio um mensageiro e disse, olha, está enfermo aquele que tu amas. E Lázaro, ele era crente, Lázaro era um servo de Deus. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus ainda demorou alguns dias ali até ir para a cidade. E diz a Bíblia que o Senhor falou para os discípulos, olha, nós vamos lá porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme. É interessante que o Senhor Jesus não usa a palavra morte. Aí Tomé, o incrédulo, Tomé disse assim, Senhor, se ele dorme, está tranquilo. Tomé achava que era o repouso do sono. Mas o Senhor estava usando ali aquela palavra dorme para amenizar. Aí o Senhor teve que esclarecer para Tomé e disse, Tomé, ele está morto, mas eu vou lá para despertá-lo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, Marta chorando, a irmã de Lázaro, Maria, a irmã de Lázaro chorando, aí Marta diz, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor Jesus olha para ela e ela diz, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Senhor Deus será concedido. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. E ali Jesus vai caminhando para aquele sepulcro e diz, tirai a pedra. E Marta diz, Senhor, mas já cheira mal porque já são 4 dias. Aí o Senhor diz para ela, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E quando Marta ali
está conversando com o Senhor Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra poderosa! Que palavra poderosa, porque nesse momento Deus está chamando pessoas mortas para a vida. E essa vida, quem vai te dar é o Espírito de Deus, é a pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. Pelo poder dessa palavra que eu estou ministrando ao seu coração, você pode viver, você pode ter vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Jesus ali fez aquele milagre, chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou após 4 dias de morto. E não é diferente para com aqueles que estão mortos espiritualmente. Porque o Senhor Jesus, Ele é um Deus de vida. Quando a Bíblia fala em Abraão, Isaque e Jacó, nós sabemos que foram os primeiros patriarcas e que eles estão mortos. E certa feita Jesus, ele sempre falava sobre os profetas, sobre os patriarcas, os reis. Ele sempre trazia à tona ali a lei. E quando a Bíblia diz assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele não está falando de um Deus de mortos, mas de vivos. Porque para Deus, eles estão vivos. Glória a Deus. E nessa hora, Deus está chamando pessoas. A voz de Deus, a palavra de Deus vai trazer vida para pessoas que estavam mortas espiritualmente. Mortas nos seus delitos, nos seus pecados. Mas o Senhor Jesus é quem transforma vidas. É quem liberta, é quem perdoa, é quem salva. É Ele que faz essa obra por meio da sua palavra, do Espírito Santo. Glória a Deus. É interessante quando Jesus chega na cidade de Jericó, capítulo 19 de Lucas, você vai encontrar essa passagem. O Senhor Jesus, ele está entrando ali na cidade de Jericó e havia um homem ali chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele sobe em uma árvore ali para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. E havia uma multidão e ele queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguia. Ele subiu em uma árvore e o Senhor ali, quando olhou para Zaqueu em cima daquela árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria de ter esse encontro com o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já começa a fazer uma proposta de mudança de vida. Ele disse: Senhor, resolvo dar a metade, porque Zaqueu era um homem rico, era cobrador de impostos, era um homem pecador. E ele disse: Senhor, eu resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. 4 vezes mais eu vou restituir se eu tenho defraudado alguém. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento houve uma transição da morte para a vida na vida de Zaqueu. Jesus trouxe salvação, trouxe vida. Zaqueu, ele era um morto espiritual, porque ele não tinha Jesus, mas a partir daquele momento que ele creu, ele encontrou a vida. Ele saiu da condição de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. Porque o que mantém um homem vivo espiritualmente é a fé na pessoa de Jesus. É ter essa vida. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fica essa palavra para a nossa reflexão. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Receba vida nessa hora, nesse momento. Receba vida da parte da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Um abraço a todos em nome de Jesus. Amém.